E aí, beleza? Quem fala aqui é o Renan e você está no canal Burcalimp Games pra gente conversar aqui sobre board game. Mas é um vídeo bastante especial pra mim, que pra quem acompanha o canal já há bastante tempo, viu que nesse ano de 2025 eu fiz diversas reformulações nele, e antes eu fazia basicamente só conteúdo relacionado a Gwent. Logicamente, os quadros de Broken Review e comentando notícias e tal existiam, mas eram mais esporádicos. E aí, com a descontinuidade do Gwent, eu falei assim, pô, deixa quieto, sabe, essa história, não tô nem mais jogando Gwent realmente, apesar de gostar do jogo, eu não estou jogando mais. Porém, contudo e entretanto, eu ainda continuo gostando bastante. E eu queria aproveitar esse quadro de board game pra gente falar sobre o Gwent. Ali no fundo, não sei se vocês conseguem ver, temos já 2 jogos de The Witcher que eu peguei assim que eu voltei do DoF eu peguei esse ano, mas eu cheguei a jogar eles pela primeira vez no DoF de 2024. E foi, assim, bem legal poder jogar lá no stand da Conclave. Só que, pô, o Gwent é bastante marcante em The Witcher. Ali você não tem Gwent. Aqui, né, que é o The Witcher Oddworld, você tem uma questão de exploração de mapa, um negócio muito da hora. Quem sabe eu trago até algum vídeo falando sobre ele aqui no canal futuramente. E o que eu tinha de Gwent na minha coleção de jogos, digamos assim, é essa edição da DLC Blood Wine de PC, né? Que não sei se vocês conhecem, acredito que sim, porque ela é relativamente comum. Hoje tá um pouco cara, mas na época que eu comprei não era esse valor absurdo que é hoje. Ele trazia as cartas de Gwent, né? Especificamente aqui, nós tínhamos 2 coleções, que era a coleção de cartas de Reinos do Norte e a coleção de cartas de Nilfgaard na caixa da DLC de PC de Blood Wine. Se pegasse a de Hearts of Stone, a gente tinha de Monstros e de Scoia'tael. Essa daí realmente nunca encontrei para comprar. E essa daqui é o que eu tinha de Gwent até então, né? A gente pode ver esse formato. Mas aí foi anunciado que seria lançado o Gwent The Legendary Edition. E o Gwent The Legendary Edition, ele foi produzido pela No Loading Games, em parceria com a CD Projekt Red, e tem o objetivo de trazer o Gwent pro board mesmo, pro formato físico. Só que no Brasil ele ainda não foi lançado, o que me deixou um pouco ansioso. E felizmente eu consegui encontrar na Amazon essa versão aqui, que é a versão importada do jogo. Achei até um valor razoável, não foi tão caro o jogo. E é a versão... Eu sei que tem uma versão de Kickstarter que vem com um pouco mais de coisa, mas é a versão básica do jogo. E aqui nós temos as 5 facções, né? Que é Reinos do Norte, Scoia'tael, Monstros, Nilfgaard e Skellig. Skellig a gente não encontra nas DLCs, por mais que ela tenha sido adicionada ao The Witcher 3 em Blood Wine, a gente não encontra ela em formato físico. Se vocês procurarem aí pelos becos na internet, vocês vão achar a galera que imprime carta e tal, mas eu acho que a qualidade desse tipo de impressão acaba não ficando tão legal. E aqui, em Gwent The Legendary Card Game, a gente tem essa versão das 5 cartas. Então eu queria mostrar aqui um pouco para vocês o conteúdo da caixa em si, porque é bastante interessante, não são tantos componentes, mas é legal da gente comparar as 2 versões de Gwent que a gente tem em formato físico, né, que agora é a The Legendary Edition e a das DLCs, sendo que, como eu já falei, a The Legendary Edition, ela traz também o deck de Skellig. Começando o que vem na caixa, a gente tem um board para jogar. Aqui eu não vou abrir que ele é grande, mas ele basicamente tem as 3 linhas de corpo a corpo, a distância e cerco, com espaço para o líder, para o deck, etc. Igual a gente tem em The Witcher 3. Ele é de papelão, mas ele é bem bonito, tá? E no verso também tem uma arte bem legal. E é um papel que você vê que ele é bem resistente, é um papel fosco, bem interessante, mas ainda assim, que exige um pouco de cuidado para você colocar na mesa, se você for jogar em algum lugar que tenha copo perto para não molhar, porque quem joga board game assim sabe que água muitas vezes vai ser seu inimigo, ainda mais quando a gente fala de carteadinho. E no Gwent não é muito diferente disso. Ainda mais porque a gente está falando de papel, papelão e etc. Aí nós temos os manuais, que eu vou comentar aqui também, porque, putz, eu achei muito interessante um negócio que eles fizeram aqui. Nós temos um board de marcação de ponto.
e os tokens. E esses tokens, eles são de papelão mesmo, tá? Assim, não tem nada demais os tokens. É bem básico. Eu acho que isso até ajuda no valor do jogo, que mesmo pagando com imposto não foi tão caro assim, comparado com alguns board games que a gente tem no Brasil, pelo amor de Deus. A moeda é uma moeda para você decidir quem começa o jogo, é de papelão. Se fosse de algum outro material, talvez fosse mais legal para você jogar ou para você decidir, mas sendo de papelão, tira no impopar, faz uma rolagem de dados que talvez seja até mais prático de você decidir quem começa do que ficar rodando a moeda. E aí a gente tem os marcadores de vitória, a gente tem 4 marcadores desse, que é quando você ganha um turno, né, no Gwent, você queima um desse, e o seu objetivo é ganhar 2 turnos, e os marcadores de pontuação que a gente usa ali na tabelinha para ir contabilizando os nossos pontos. Em relação aos decks, a gente tem uma quantidade avantajada de carta para cada facção. Por exemplo, essa daqui são só as cartas de Reinos do Norte. Acho que tem mais de 400 cartas nessa caixa. Então aqui, e a gente tem as mesmas artes ali que a gente tem no jogo de The Witcher, tá? Então, por exemplo, aqui é uma versão do Rei Foltest. Se eu pegar aqui pro final, eu vou pegar também as outras versões do Foltest, igual que a gente tem no Gwent mesmo, né? No card game de The Witcher, assim como também na DLC. Então a gente vai ter as versões. E se eu pegar outra facção, a gente também vai ter essa mesma quantidade de cartas. Essa aqui é a de Nilfgaard, por exemplo. Se eu pegar a de monstros, também, enfim, todas têm a mesma quantidade de cartas. E isso, inclusive, vai trazer cartas repetidas, obviamente. Por exemplo, todas as facções vai ter a sua carta do Geralt. Todas as facções terão a sua carta da Ciri, suas cartas de heróis iguais. Justamente porque é o jogo para você ir sentar com outra pessoa para montar o deck. Você não vai utilizar todas as cartas, obviamente. Quem joga Gwent sabe disso. Você vai utilizar 22 cartas ali comuns, personagens entre heróis e personagens. E você vai ter podendo ter até 10 cartas de efeitos especiais, seja escort ou clima, para você controlar o campo. Então aqui vai ter carta repetida entre os decks, justamente porque todo deck pode ter a sua Ciri, todo deck pode ter o seu Geralt. Então isso é bem interessante e a gente não vai ver tantas mudanças em relação ao que a gente compara no quesito do Gwent mesmo. Então é um jogo extremamente fiel para você realmente se sentir jogando Gwent, sabe? O que é muito interessante, porque eu sei que tem a versão digital, eu produzia conteúdo dela, e quando ela foi lançada nesse formato de 3 fileiras, só que com o progresso do jogo, a adição de novas cartas, foi reformulada e chegou na versão que a gente tem hoje, que é as 2 fileiras ali, cartas de ouro e cartas de bronze e outras divisõezinhas ali que traz a dinâmica do jogo, que eu acho extremamente eficiente. Mas ela, querendo ou não, se afastou muito do que foi apresentado em The Witcher 3, e você poder jogar essa versão física limitada no que diz respeito a The Witcher 3, eu acho bastante interessante. Você ainda vai ter uma quantidade gigantesca de estratégias com cada facção, e você vai poder brincar à vontade. Comparando as cartas, eu vou pegar uma carta da DLC aqui, que veio junto no kit da DLC para PC. Por exemplo, esse é o formato da carta da DLC. E esse é o formato da carta do Gwent The Legendary Edition. Então a gente teve essa mudança. O formato da carta do Legendary Edition, ela veio num formato padrão, tá? Ela tem uma qualidade boa, tem uma grossura legal. E essa mudança de padrão eu achei vantajosa, justamente porque você vai encontrar sleeve para ela, muito mais fácil. Esse padrão, se não me falha a memória, é o mesmo padrão que a gente usa para Flesh and Blood, Magic, Pokémon. Então, os sleeves mais comuns você vai encontrar para essa carta, que é diferente de você fazer um formato muito bizarro e aí você não conseguir comprar sleeve para carta ou ser uma coisa meio exótica e ter que embalar ela de outra forma. Então, assim, achei que é bastante interessante, é bastante divertido, logicamente. É Gwent, né? Então,
ele tem uma pegada que pode ser mais casual, mas se você quiser montar muitas estratégias, você vai ter essas possibilidades. Uma outra coisa que eu acho que o jogo ele inova é na questão do seu formato de jogo. Justamente porque, por vir no formato de board game, ele vai trazer o formato clássico. Então a gente vai ter o formato 1 contra 1 com as regras que a gente conhece. Porém, nós também teremos outros formatos de jogo. No total aqui, a gente vai ter 5 formatos de jogo, que é o formato torneio, o formato para 3 a 5 jogadores, que eu achei bastante interessante. Não joguei ainda esse formato, mas quero jogar para trazer um feedback e uma análise mais detalhada de cada um. O formato de 3 a 5, que eles chamam de free for all. Temos o formato 2 contra 2. E também o formato solo, fechando os 5 modos, que seriam, né, o tradicional, que é 1x1, o torneio, free for all, de 3 a 5, o 2 contra 2, que seria basicamente uma dupla, e o solo. Do que eu joguei até agora e que eu pude experimentar, foi o de tradicional, que é o Gwent mesmo, então é bastante divertido, traz toda aquela questão de montagem de deck, e também o solo. O solo eu acho bem viável, porque nem sempre você vai ter com quem jogar, e muitas vezes você tá lá de bobeira, fala, putz, vontade de jogar alguma coisa, e se der na telha que você quer jogar Gwent, tem como você jogar, sabe? Então eu acho muito legal que os jogos trazem esse modo solo, e isso eu não falo só do Gwent especificamente. Se você pegar Everdell, tem modo solo, o Arkham Horror Card Game, que é um Legacy Card Game também, ele também tem modo solo. O Cyberpunk, que eu tenho aqui atrás, o Gangs de Night City, ele também tem modo solo, que você vai desenrolando ali, e pô, é bacana você poder jogar sozinho também. Então, eu gosto que os board games estão abordando isso de jogar com a galera, beleza, é muito mais interessante. Mas num dia que você não tiver, você pode jogar sozinho também, que você vai se divertir como um jogo, da mesma forma que você joga um videogame sozinho. Então, esse é o Gwent, The Legacy... opa, caiu. Esse é o Gwent, The Legendary Card Game. Aqui, eu acho que vale bastante a pena. Quanto à previsão dele de vir para o Brasil, eu tinha visto alguma coisa que chegaria ano que vem, pela Conclave, se não me falha a memória, que foi a mesma que trouxe o The Witcher Odd Worlds. Então, assim, a gente não sabe valores ainda, logicamente, para sair no Brasil, mas para quem tiver interesse, eu acho que importar ele não é difícil. E o jogo, ele tem pouca dependência de linguagem. Isso eu acho um ponto bastante positivo. Se você pegar o líder, ok, os líderes, eles terão textos, né? Obviamente, para descrever as suas habilidades. Porém, se a gente pegar as cartas tradicionais, por exemplo, eu tenho a carta do Geralt. A carta do Geralt tem o efeito de puxar o Roach do baralho, o carpeado. Só que se você pensar bem, é pouco texto. E a maior parte dos efeitos, eles se dão pela parte iconográfica da carta. Então, pô, isso aqui é muito de boa. Você tem isso aqui, ó, por exemplo, o Kyrian. O Kyrian, você tem a pontuação dele, a fileira que ele vai e os 2 efeitos que ele realiza. A gente tem a carta guia que descreve o efeito. Aqui, por exemplo, que descreve os efeitos. A gente tem a carta guia. Sim, os textos estão em inglês. Mas, novamente, é uma quantidade de texto que eu acho que mesmo para quem, não que não tenha conhecimento, mas para quem acha que vai ter dificuldade, é uma quantidade de texto que você consegue traduzir ali relativamente rápido e jogar numa boa. Porque o efeito ele é bem simples, né? Se você pegar aqui o Avalak, por exemplo, ele é espião, ele vai entrar no campo do oponente. O Geralt tem essa carta, quer dizer que ele vai puxar alguma coisa do baralho. Então ele vai vir aqui e você lê. Find the roach card in your deck or in hand and play it instantly. Então você vai basicamente pegar o carpeado do seu deck ou da sua mão e colocá-lo no campo imediatamente. Então, assim,
não tem muito o que a gente faz, o que a gente ficar traduzindo. Se você pegar a carta do Kyrian, que eu usei como exemplo, ele não tem efeito, tem vários ícones embaixo do lateral. Você vai ver aqui que ele é uma carta que possibilita diferentes fileiras e tem um símbolozinho que é um mais. Esse mais é o símbolo que pode trazer uma carta de volta do cemitério. Então, é bastante acessível, eu acho, sabe? Ele tem pouca dependência de linguagem para, caso você queira muito jogo, ficar se prendendo à versão que vai chegar no Brasil e que a gente não sabe nem o valor ainda. Mas eu acho que, vale bastante a pena para quem tá a fim de jogar. É muito legal você poder trazer o Gwent para o mundo real, mesmo para quem já tem a versão da DLC. Aqui você vai ter todas as cartas que veio no DLC, mais a de Skellig. Então, e o formato da carta é mais gostoso, pela questão de você poder envelopar, né, ela mais facilmente. O campo também é bem legal. E, no geral, é um jogo que ele é simples em questão de componentes e extremamente completo. Então, aqui você sabe que você vai encontrar tudo o que você precisa para jogar um Gwent de boa na sua casa. Mas, bom, é isso aí. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se inscreva no canal, ativa o sininho, dê um joinha que ajuda bastante na divulgação e vocês ficam por dentro de tudo que for sendo lançado por aqui. E nos comentários fala aí se você curte Gwent, se você curte The Witcher e o que você espera de Gwent The Legendary Card Game. Lembrando que sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.